A santa paz de Deus a todos que ouvem esse áudio, nessa comunhão. Eu agradeço a Deus por mais essa preparação, essa oportunidade, esse privilégio de estar deixando esse áudio gravado exatamente às 3h26 da manhã, a qual é a hora que o céu se manifesta e o céu faz presente nesse momento, que eu sinto a presença de Deus nesse lugar. E eu deixo aqui gravado este áudio aos irmãos que ouvem e digo a vós que muitas vezes na nossa luta, na nossa prova, nós não vemos saída, nós não vemos caminho. Deus muitas vezes Ele nos testa, nos faz passar por caminhos dificultosos, a prova nos assola, a guerra nos circunda, mas sempre no final o Senhor nos dá uma saída. E o mais importante de tudo, irmãos, bem-aventurado é aquele que não nega o Senhor por nada dessa vida, que passa pelos testes dando glória a Deus, e que não nega e não troca o Senhor por nada. E tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Eu vou deixar aqui uma obra a qual o Senhor fez comigo no ano de 2006, na qual eu trabalhava num supermercado e na qual fui contratado naquele local para trabalhar no setor de reposição, irmãos. E após um ano desempregado, as portas fechadas, o Senhor se agradou em abrir aquela porta para mim. Muito foi a alegria do meu coração. Irmãos, quando nós servimos a Deus, quando nós somos sinceros no que nós fazemos, muitas vezes não precisamos nem buscar algo de Deus. O Senhor se agrada tanto da sinceridade, da nossa fidelidade. Muitas vezes o Senhor nos entrega algo sem que nós esperamos ou sem que nós fomos avisados daquilo. Mas muitas vezes na nossa vida também é importante sabermos que o Senhor nos testa, não porque o Senhor não nos conhece, não, mas porque muitas vezes existe um desafio que alguém faz a nosso respeito, e muitas vezes o Senhor, para nos provar e provar a nossa sinceridade, a nossa fidelidade, permite passarmos por algumas coisas. E eu trabalhando nessa empresa, irmãos, eu fui contratado no setor de reposição. O Senhor colocou um amor, um desejo tão grande dentro do meu coração de falar da palavra, do amor de Deus. E sempre que eu tinha oportunidade, quando passavam as pessoas perto de mim, repositor, eu sempre estava anunciando a palavra de Deus para alguém. Era um moço muito feliz, muito alegre, e andava jubilando, assobiando, dando glória a Deus naquele lugar. E um dia o Senhor me fez uma promessa que o Senhor ia me colocar num lugar mais alto, ia me tirar de baixo, ia me colocar em cima. E o Senhor anunciou isso para mim, irmãos, e eu guardei aquela palavra. E resumindo, porque é muito comprido, aconteceu que o Senhor cumpriu aquela palavra e me colocou para trabalhar lá no escritório, irmão, lá em cima, ao qual um dia alguém na visão dizia que me via subindo lá aquelas escadarias, e o Senhor ia me colocar lá em cima, e o Senhor cumpriu. Muito me alegrei, muito foi o contentamento da minha alma por ver uma palavra de Deus cumprir na minha vida. E tiraram o moço de lá de baixo e colocaram o moço lá em cima.
um escritório onde não tinha estudo, não tinha nem condição para trabalhar junto com aquelas pessoas ali, o Senhor me colocou. Mas, irmão, muitas vezes, como disse no início, o Senhor nos testa, e quando começou o primeiro dia da segunda semana, a qual eu trabalhava naquele local, me lembro, fui em casa almoçar, foi horário de almoço meu, e meu tio bateu a porta de casa. Fui atender, chamei, tio, entra para dentro, sentou, foi almoçar comigo. Num dado momento, meu tio falou assim, senti de contar um testemunho para você. E ele contava, irmãos, que havia um homem que trabalhava dentro de uma empresa, servo de Deus, homem de Deus. E ele era faxineiro dentro daquela empresa. E o dono daquela empresa, irmãos, o gerente geral, o supervisor geral, pegou um amor muito grande por aquele servo de Deus. E um dia ele fez uma promessa, falou assim, olha, gostei tanto de você, você é um homem de Deus, você sempre trabalha direitinho, eu tenho planos para você dentro dessa empresa, e eu quero te colocar aqui, você não vai mais trabalhar nesse lugar onde você está aí, pode sair dessa faxina sua, e você a partir de hoje vai trabalhar no escritório, junto com o pessoal lá em cima. Mas eu tenho planos para você além disso. Eu vou viajar e eu volto daqui a alguns meses. E quando eu voltar, eu tenho boas novas para você. E aquele irmão todo contente, feliz. E ele ficou trabalhando naquele lugar, todo contente. Já não estava mais como faxineiro, vestindo aquelas roupas. Deus o tinha colocado ali em cima naquele lugar. E aquele patrão viajou, irmãos. Meu tio contando assim, que aquele patrão viajou, aquele chefe geral, supervisor daquela empresa. E tinha alguém que ficou ali comandando, que era o gerente, abaixo daquele supervisor. E entrou um espírito nesse homem e não gostava do servo de Deus. Ele não gostava de crente. E logo então, nem mal o homem tinha saído para viajar, aquele homem desceu, foi lá no escritório e falou assim, a partir de hoje, quem manda aqui sou eu, você vai voltar para a sua faxina, você é faxineiro aqui, não para trabalhar no escritório. O servo de Deus ficou provado, baixou a cabeça, virou as costas, não entendendo, e desceu para trabalhar naquele lugar, voltou novamente, irmãos. Quando meu tio contava, eu estava vendo que aquilo parecia que ia se cumprir na minha vida, à medida que ele contava o testemunho para mim. E ele contando então, irmãos, disse que aquele irmão, aquele servo de Deus, trabalhando lá embaixo na faxina, triste, e aquele homem zombava, aquele espírito contrário, e zombava do servo de Deus. E passou-se os dias, a prova do servo de Deus ia aumentando, ia aumentando, ia aumentando. E o Senhor um dia pela palavra falou assim, te prepara que eu vou fazer uma obra. Quem está lá embaixo eu vou colocar lá em cima, e quem está lá em cima eu vou colocar debaixo dos teus pés. E ele guardou aquela palavra, mas as provas aumentando. Passou-se os dias e aquele homem humilhava ele, irmão, humilhava. Colocava um fardo pesado sobre ele, fazia ele realizar funções a mais do que a sua, zombava dele na frente de todo mundo, e a prova do servo de Deus aumentando. Quando ele não aguentava mais, ele fazia 7 meses que o patrão, o supervisor, aquele homem que gostava tanto dele, fazia 7 meses que estava fora, de repente o homem voltou, e a primeira coisa que aquele homem entrou procurando dentro da empresa, cadê o irmão? Cadê o irmão? Glória a Deus. Aí foram falar, ele está lá embaixo, lá na faxina. Mas como? Eu tinha colocado ele no escritório. Aí ele falou assim, não quero saber, chama ele aqui agora. Pediram para chamar o irmão. Quando chamou o irmão, falou assim, olha, esses 7 meses que eu fiquei fora, que eu fiquei em outro país, nós temos novos projetos para a empresa, nós temos modificações aqui dentro, e eu quero te dizer uma coisa, que a partir de hoje, você é o gerente dessa empresa, aleluia. E a partir de hoje, você que comanda tudo aqui, inclusive
aquele que te colocou lá embaixo, ele é subordinado teu. E resumindo, irmãos, Deus exaltou o servo de Deus dentro daquela empresa. Aquele que humilhava ele, que estava por cima dele, foi ser funcionário subordinado dele. E Deus abençoou muito aquele homem. E resumindo, irmãos, quando o meu tio acabou de contar esse testemunho, essa obra, ele olhou para mim, dado momento assim, e falou assim, só que ele teve que esperar 7 meses. Eu senti, irmãos, aquela palavra que saiu da boca do meu tio como uma flecha que entrou dentro de mim, mas não entendi nada. Até então estava tudo bem para mim, mas eu senti que eu teria que passar por alguma coisa. Voltei a trabalhar, meu tio foi embora, se despedimos. Quando eu cheguei dentro da empresa, irmão, na mesma hora, naquela mesma tarde, um espírito tomou, por permissão de Deus, o espírito tomou um daqueles donos daquela empresa, e ele pôs na cabeça que não queria mais eu dentro daquele lugar, naquele escritório, e que eu voltasse para baixo. Ele queria eu lá embaixo onde eu estava. E assim foi feito, irmãos. Tentaram fazer de tudo para me deixar lá em cima, mas o Senhor permitiu que eu voltasse lá para baixo novamente. Olha, irmãos, muitas vezes o Senhor nos testa e nós não sabemos. Eu voltei lá para baixo, triste, angustiado, não entendendo nada, porque quando Deus nos avisa de algo, a gente está preparado, mas quando não, a gente fica sem chão. E muitas vezes, irmão, a gente não está preparado para essas coisas. E quando eu desci para aquele setor novamente, que eu me vi naquela situação, entrou uma angústia, uma prova espiritual, algo que eu tinha esperado por tanto tempo, que o Senhor tinha prometido e tinha se cumprido na minha vida. Eu vi aquilo tudo desmoronar, irmão. Entrei numa prova, o inimigo começou a soprar no meu ouvido. Tá vendo? Para que servir esse Deus? E a guerra, irmãos, começou. E era 24 horas aquela luta. E para piorar a situação, irmãos, os amigos, companheiros de serviço, os amigos entre aspas, né? Ele chegava, passava do lado, zombava, ainda falava assim, não deu certo lá, irmão, o que aconteceu lá em cima? E dava risada, eu baixava a cabeça. E não tinha força de levantar minha cabeça, irmãos, mediante toda aquela prova que eu estava passando. E para piorar ainda a situação, eu ia na igreja buscar a palavra para ver se Deus falava alguma coisa. O Senhor não falava nada, o Senhor se silenciava a meu respeito, e eu orava e o Senhor não respondia. No outro dia não tinha ânimo para trabalhar, de tanta luta, de tanta guerra, provada naquela situação, irmão, não tinha força para levantar minha cabeça. E passaram os seus dias, foi passando os seus dias, mas quando a prova batia, irmão, assolava, e eu não aguentava mais, que eu via que eu estava desfalecendo, o Senhor me trazia a figura do meu tio sentado na mesa e anunciando, você tem que esperar 7 meses, e nos 7 meses Deus faz uma obra. Eu acreditei naquilo, irmãos, e aquilo me dava força para levantar e acreditar. E eu falei, eu vou alcançar alguma coisa da mão de Deus, o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. E passados os dias, irmão, eu lembro que a empresa estava num processo de mudança. Os patrões daquela empresa iam aumentar a loja, iam aumentar aquele supermercado, e duplicou o serviço para nós, e para ajudar mais ainda, eu não tinha oportunidade de congregar, porque eu trabalhava durante o dia, ia um pouquinho à tarde, ia para casa, dormia um pouquinho à tarde, e às vezes tinha que voltar, irmão, meia-noite, e ficar até 4 ou 5 horas da manhã trabalhando no inventário daqueles produtos, daquele estoque, na mudança de gôndola, e troca gôndolas velhas e coloca gôndola nova. Quem conhece o mercado sabe como que é. E eu todo sujo, irmão, muitas vezes, e os amigos se afastaram, as pessoas se distanciavam de mim, eu naquela prova, naquela angústia, eu clamava e o céu não me respondia. Faz parte da nossa prova também. E quando acontecia essas coisas, irmão, buscava um refúgio, não encontrava o consolo, eu não ouvia a voz de Deus, o Senhor não me falava comigo pela palavra, o Senhor não me falava em sonho, o Senhor não mandava ninguém para falar comigo. E um certo dia, irmãos, resumindo, quase 6 meses já se fazia dessa prova, já tinha até esquecido dos 7 meses que se cumpriria, não lembrava mais de tanta prova, aleluia, que se passava na minha vida naquele momento. E quando se fazia quase 6 meses, irmão, um dia eu em casa, um servo de Deus, companheiro na época, vendo a minha situação, a minha aflição, vendo tudo que eu tinha passado, que o Senhor coloca muitas vezes anjo na nossa vida,
no nosso caminho, para nos auxiliar nesses momentos de angústia. Ele falou assim: Leandro, nós vamos numa visita hoje à noite, eu senti de passar aqui para te convidar. Eu falei: não vou, irmão, não vou, perdoa. Não, você vai comigo na visita, eu senti, o Senhor tocou no meu coração e é para você ir com nós nessa visita, e pega o seu violão para você tocar. Eu falei: não vou, irmão, muito menos tocar violão. E ele insistiu, muita insistência, irmão. Eu falei: não tenho o que fazer, eu vou. Eu não tinha como, irmãos. Ele me colocou dentro daquele carro, mas eu coloquei um propósito que eu não ia levar meu violão. E fui para aquela visita, irmãos, forçado, amarrado, provado até o último. E já tinha esquecido de tudo, aquelas promessas que o Senhor tinha falado, de tanta prova. E chegamos naquela visita, estava cheio de servo de Deus, irmão. E eu quietinho no meu canto. Daqui a pouco arrumaram um violão para mim, aleluia. E eu não queria insistir no que não ia tocar o violão. Mas peguei aquele violão, irmãos, e fui tocando, solando, executando o dom que Deus colocou dentro do meu coração. E quando foi na oração, irmão, eu provado, dobramos o joelho para buscar o céu. Num dado momento da oração, o Senhor tomou a boca de alguém na oração e falou assim: pensa que eu não te vi, que o céu não te enxergou até esse momento, brincaram com o teu sentimento, o diabo fez um teste contigo e mexeram com o teu coração, feriram o teu coração, mas o Senhor te diz assim, ó: o céu não te esqueceu e o céu não deixou de te olhar. Marca essa data de hoje, há 35 dias. Em 35 dias eu vou fazer um reboliço dentro da empresa onde você trabalha e vou fazer dar o que é teu na tua mão e vou mostrar que eu estou na tua vida, aleluia. Eu guardei aquela palavra, eu estava tão provado que eu não conseguia nem acreditar em nada, saí um pouquinho animado, irmãos. Uma fezinha entrou dentro do meu coração, mas a prova era tanta que eu não conseguia mais acreditar em nada. E vai no outro dia, aí a prova piorou mais ainda. Depois que o Senhor nos anuncia algo, parece que a prova duplica, o fogo se aquece mais. E bem-aventurado você, que muitas vezes não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, e a luta está se levantando e a guerra te assolando, e parece que o Senhor te esqueceu. Mas guarda bem esse áudio, escuta o que eu vou te falar aqui agora. Perto está o Senhor de fazer uma obra na tua vida, e quando Deus nos faz uma promessa, e a promessa está para se cumprir, a guerra se levanta, o inferno se levanta para atrapalhar a promessa de Deus na nossa vida, e para não deixar Deus entregar para nós uma benção. Mas fica firme aí que o Senhor vem vindo, e vai virar o teu cativeiro também. Então, irmãos, continuando o testemunho, eu cheguei no outro dia na empresa e a prova aumentou, irmão, era trabalho direto, não tinha tempo para nada. E eu comecei a contar aquele dia na fé, aqueles dias qual o Senhor tinha feito a promessa. Comecei a contar os 35 dias, fui contando, irmão, cada dia que passava. E cada dia que passava parece que aumentava mais a luta, a guerra, o desespero, a aflição. E foram passando os dias, eu lembro, irmão, resumindo, chegou numa sexta-feira, eu cansado, atribulado, surrado por aquela prova, não aguentava mais, ninguém mais se lembrava de mim. Eu falei: Senhor, é hoje o dia de cumprir a tua palavra na minha vida, é hoje os 35 dias, e o Senhor não é homem para que volte atrás no que promete, nem filho do homem para se arrepender do que fala ou que faz. O que tu promete, tu cumpre. E eu olhava, irmão, com aquela tristeza, aquele desgosto, aquela amargura, olhava para o escritório lá em cima e ficava esperando alguém descer da escadaria e me chamar. Eu falei: agora alguém vai descer e vai me chamar e vai me convidar para ir trabalhar de novo lá. E aquela aflição e o desespero, foi passando as horas, era 4 horas da tarde, 4h30, e eu olhava e nada, 5 horas, 5h30, 6 horas, ninguém me chamava, irmãos. E a minha fé foi desfalecendo, eu fui me desanimando de novo, irmãos. E entrou uma angústia, uma raiva dentro de mim, e aqueles espíritos começaram, irmão, querer me jogar lá embaixo. O diabo sentou no meu ombro e começou a falar: tá vendo para que você foi confiar? Você confiou numa palavra de homem, aquilo lá não foi Deus que pregou nada para você, irmão. A opressão foi duplicada. 6 horas, a hora de eu ir embora, irmãos, eu não vi a palavra se cumprir, e aquela opressão maligna, aqueles espíritos. E bem na hora que eu acredito, irmão, nessa hora, o inferno queria ver o que ia sair da minha boca.
Irmãos, eu olhei para o céu, 2 lágrimas correram do meu olho. Eu falei, Senhor, eu não vim para essa graça por coisas dessa vida. Eu não te sirvo por dinheiro, nem por posição e por coisa material. Eu te sirvo porque eu te amo, Senhor. Aleluia. E na hora, irmão, que saiu essas palavras da minha boca, eu olhei assim, eu falei assim com aquele espírito que estava me rodeando. Eu falei, Satanás, tu queria ver eu negar o meu Deus agora, mas você vai cair por terra e vai ficar envergonhado, porque eu não vou negar o Senhor. Eu vivo pela sua palavra e não vivo por nada material. E irmãos, naquele momento eu olhei para o céu e falei, Senhor, não se cumpriu a tua palavra, mas eu estou aqui, eu te amo do mesmo jeito. E saí, irmão, sacudi o pó da sandália. E fui embora para casa, não neguei o Senhor por nada daquilo. Fui embora, fiquei muito triste, atribulado. E aquela madrugada nem consegui dormir direito de tanta tribulação, de tanta opressão. Passou o sábado, passou o domingo, e quando foi na segunda-feira, quando eu estava lá no depósito, irmão, já tinha esquecido de tudo aquilo. Eu estava no depósito trabalhando, empilhando algumas caixas. O meu encarregado me chamou no canto, que é nosso irmão também, e ele chegou e falou assim, Leandro, na sexta-feira, o nosso patrão me chamou no canto e falou para mim desesperado que queria que você subisse lá para o escritório e queria você de volta, aleluia. Eu falei assim, mas por que você não falou nada para mim isso aí? Ele falou assim, eu acabei esquecendo de falar para você, Leandro, mas na sexta-feira ele desceu a escada, me chamou e falando que queria que você subisse, que você voltasse a trabalhar lá no escritório, glória a Deus. E eu falei assim para ele, mas eu não posso dispensar ele agora, eu não tenho funcionário, olha como que está a bagunça da loja, aleluia. E como é que eu vou dispensar, eu não tenho quem pôr no lugar dele. E de tanta insistência, Leandro, ele acabou se conformando em deixar você esse fim de semana. Mas ele falou que quer você hoje lá e que é para você trabalhar. A partir desse momento você não trabalha mais aqui comigo. Pode subir que o escritório é o seu lugar. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor já tinha cumprido a sua palavra na sexta-feira. Os 35 dias tinha se cumprido. Mas o Senhor testou eu na última hora para ver se eu ia negar ele. E eu não neguei o Senhor, irmão. Então, ouça bem esse áudio. Não sei o que está se acontecendo, o que está passando na sua vida, a guerra que você está enfrentando, a luta, a afronta, o desespero. Não negue o Senhor por nada da tua vida, seja o teste qual for que você passa, por mulher, ou por dinheiro, ou por cargo, ou por posição, por nada dessa vida você negue o teu Deus, porque na última hora Ele aparece com a providência. E muitas vezes, se nós negarmos, irmão, o Senhor, na última hora, nós perdemos o que Deus tem para entregar na nossa mão. Fica firme no Senhor, porque se a prova aumentou na tua vida, se o fogo aqueceu, é porque Deus vem vindo aí com uma grande vitória e vai entregar na tua mão. Deus abençoe a todos, Deus seja louvado. Amém.